dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, lindinhos, lindinhas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero aí que estejam passando a melhor forma possível, tá? Este nosso caminho de aprendizado. E essa semana, mais uma aula gravada, ok? Hoje vamos falar de um assunto muito importante para qualquer sociedade. Vamos falar sobre cultura popular. Gente, é claro que a gente vai falar especificamente de uma cultura popular. Já vou dar spoiler, que é a cultura do boi, né? Mas, né, qual é a importância de se preservar a cultura de uma sociedade? Vamos lá. Quando a gente fala de preservação da cultura de qualquer sociedade, qual é essa importância? É bem simples. Eu gosto de falar uma frase e gostaria que vocês aí, tá, pudessem também lembrar sempre esta frase. Uma sociedade que não valoriza, tá, a sua cultura é uma sociedade fácil de ser escravizada, porque ela esquece quem ela esquece a sua identidade. Então, uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem identidade e, claro, muito fácil de ser alienada, de ser é, é, de ser influenciada para acreditar ou compartilhar a cultura dos outros. Tá? Então, ela é uma sociedade realmente fácil de ser escravizada. Mas quando a gente fala em cultura popular, né, são as manifestações que nós temos nesse nosso grande Brasil em falando de cultura popular brasileira. Né? Quais alguns exemplos que nós temos? Vamos começar aqui pela região centro-oeste, né? Nós temos aí a catira, nós temos, como nós temos aqui uma influência, principalmente Brasília, de outras culturas, aqui também nós temos a própria festa junina e suas lendas, seus mitos. Nós temos no sul, né, a chula, vaneirão, as histórias que falam na região sudeste. Nós temos as congadas, nós temos várias manifestações no Nordeste, várias manifestações no Brasil inteiro, inteiro. Mas uma das manifestações mais populares que nós temos, que está presente no Brasil inteiro, é a manifestação, tá, que a gente fala do Bumba Meu Boi. Olha só, a manifestação do Bumba Meu Boi, tá, o folguedo, o folclore do Bumba Meu Boi, ele está presente de norte a sul do país. Tá? E em cada lugar, em cada região, em cada microsociedade, ele tem uma cara diferente, umas adaptações diferentes. Mas todas essas adaptações elas seguem uma única história. Tá? E quando a gente fala em adaptações, né? Por exemplo, no Nordeste é chamado de Bumba Meu Boi, Boi Bumbá. Tá? No Sul a gente tem o Boi de Mamão. Tá? Nós temos vários. Em Pernambuco, né? Nós temos lá outros nomes também, né? Em Pernambuco. Então, o que a gente faz, gente? Quando a gente fala em Boi Bumbá, é uma história que ela não é única, tá? Porque ela não é igualzinha em todos os lugares, mas ela mantém o mesmo padrão. Vamos lá, deixa eu contar a historinha do Bumba Meu Boi para vocês, né? Ela fala, é uma historinha simples, é uma historinha que a gente vê que parece ser singela, de certa maneira até muito infantil. Essa historinha do Bumba Meu Boi. Mas quando a gente começa a entender as entrelinhas, a gente vai ver que o assunto é muito mais sério, tá? Que faz a gente pensar realmente na nossa sociedade. Então é assim, existia uma fazenda,
tá? Nessa fazenda tinha um serviçal. Normalmente esse serviçal ele é caricaturizado como um negro, né? Então esse serviçal se chamava Pai Francisco. Pai Francisco, tá? Ele tinha como principal objetivo nesta fazenda, principal a fazer, cuidar do boi mais precioso do patrão, o boi bumbá. Tá? Então, o pai Francisco, ele tinha justamente que pensar primeiro no boi antes de pensar nele mesmo. Então, ao acordar, ao invés de ele ir lá tomar o seu café, não, ele tinha que cuidar do boi primeiro. E durante todo o dia ficar pagiando, né? Ficar olhando e cuidando daquele boi. À noite, quando o boi ia dormir, olha só que folga, hein? Era um boi muito especial, muito premiado. Quando o boi ia dormir, o pai Francisco se encarregava de colocar a manta no boi. Então, tudo que tinha que fazer na fazenda do pai Francisco era cuidar do boi. Olha só, parece ser uma coisa simplesinha, mas já mostra aí, né, como que a escravidão era. As pessoas às vezes são menos valorizadas do que os próprios animais. E aí o que acontece, né? Pai Francisco tinha uma esposa, a esposa chamada Catirina. E Catirina estava grávida. E como todas as mulheres grávidas, né? Catirina tinha desejos. Olha só, a crendice popular. Não, mas isso é verdade. Não, não estou duvidando, não estou duvidando, mas é uma espécie de crendice popular, né? Agora reparem aí, né? Algumas pessoas têm uns desejos bem estranhos. Eu conheço. É pena que nós não estamos em sala de aula, viu, gente? Porque senão eu ia perguntar aí, cada um aí tem uma história meio estranha, né? Nós provavelmente, certamente, teríamos histórias bem interessantes em sala de aula. Mas voltemos à história. Catirina estava grávida e tudo que ela pedia, pai Francisco ia lá, corria e fazia. Pai Francisco! Oi, Catirina! Tô com desejo! Tá com desejo de quê, Catirina? Eu queria comer torresmo com doce de leite. Vou fazer logo, Catirina. Aí pai Francisco arrumava. Pai Francisco! Oi, Catirina. Tô com desejo. O que você quer? Eu queria comer telha. Telha, mulher? Telha. Olha só. Ó, e esse desejo é bem comum, tá? Barro, telha, sabão. É, também. Mas aí o que acontece? Pai Francisco fazia tudo que Catirina quisesse. Mas só que teve um dia que Catirina chegou para pai Francisco e falou assim: Pai Francisco! Oi, Catirina. Eu com desejo. Desejo o quê, Catirina? Eu queria comer língua de boi. Vai, Catirina. Língua de boi é fácil. Eu vou lá fazer. Ah, mas não é qualquer boi, não, pai Francisco. Ei, Catirina, o que está acontecendo? Eu queria comer a língua do boi bumbá. Não, Catirina, pelo amor de Deus, o boi bumbá não. O boi bumbá é o boi mais especial. Se eu tirar a língua dele, eu vou ter que matar. E aí, Catirina, nós estamos ferrados. Não dá não, Catirina. Pelo amor de Deus, não. Olha, vai acontecer coisas ruins, a gente vai ser preso, o patrão vai matar a gente. Eu tô com desejo. Ah, meu Deus do céu, vocês sabem, né? O que acontece? Depois pesquisei. Pergunta para o papai, pergunta para a mamãe, pergunta para o vovô, pergunta para as pessoas mais velhas, tá? O que acontece quando você não satisfaz o desejo de uma grávida? E aí, pai Francisco, né, foi lá, matou o boi, tirou a língua e deu para Catirina. Galera, e aí vem o auge, a morte do boi, porque o folclore Bumba Meu Boi é a morte e ressurreição do boi. Então, o pai Francisco vai lá, né, e mata o boi. Quando acontece isso, eles têm que fugir da cidade, têm que fugir da fazenda, porque eles estão justamente sendo perseguidos pelo patrão, porque o patrão viu o que aconteceu. Só que eles vão numa é, é, tribo indígena. E aí vem a parte que demonstra a fé das pessoas nesse folclore. Vão numa tribo indígena e lá eles encontram o pajé.
eles tinham levado uns pedaços do boi também para sobreviver neste momento, né? Pegou o chifre do boi e entregou para o pajé. E o pajé, o que ele fez? Ele vai lá e ressuscita o boi. Gente, parece ser uma historinha simples, né? E eu contei ela de uma maneira muito rápida, mas essa história, ela demonstra justamente fé, demonstra também como as pessoas eram tratadas, né? Principalmente os negros nas fazendas. Então tem uma grande reflexão nesta história, sim. Então quando a gente fala em Bumba Meu Boi, é um folclore, tá? É uma festa que acontece para narrar essa historinha que eu falei. Narra a morte e a ressurreição do boi. E como é algo extremamente do interior, né? A predominância dos instrumentos, né, são instrumentos de percussão e de sopro também. É claro que no começo só tínhamos instrumentos de percussão, mas depois foi tendo instrumentos de sopro, instrumentos elétricos, eletrônicos. Cara, você não vê isso. Raramente alguém que quer inventar coloca, mas nós não temos esse tipo de instrumentação. Tem até um instrumento chamado pandeirão, que é um pandeiro bem grandão, feito de couro de boi, né? Que faz a rítmica do folclore Bumba Meu Boi. Mas nós temos aqui, tá? Olha só. Vamos lá. Esta é a imagem do Bumba Meu Boi, tá vendo? Então aquela manta, tudo isso é retratado. Mas em Brasília, tá? Nós temos um senhor, seu Teodoro, já faleceu infelizmente, tá? Que trouxe o boi a Brasília. E ele é o foco, o Bumba Meu Boi, aqui em Brasília, tá? Hoje o Centro Cultural do seu Teodoro, do boi do seu Teodoro, está presente lá em Sobradinho. E é bem legal, tá? Nesses meses de junho, julho. Esse ano provavelmente não vai ter, né? Mas todos os meses de junho, julho, eles começam a fazer o boi, desde o nascimento, morte, ressurreição do boi, e contando essa história. Seu Teodoro, ele chega aqui em Brasília, né? E em 61, convidado pelo então presidente, convidado, tá, por Darcy Ribeiro, justamente para que ele pudesse apresentar essa história. Brasília era uma capital recém-inaugurada, tinha apenas 1 ano de idade, né, no primeiro aniversário de seu Teodoro, que é maranhense, tá? Era maranhense, e do Maranhão ele foi para a capital, que era Rio de Janeiro na época, né? Isso, na década de 40, ele foi para o Rio de Janeiro e lá ele montou o folclore do Bumba Meu Boi. Quando Brasília foi, né, a capital foi transferida para Brasília, seu Teodoro continuou no Rio de Janeiro, mas em 61, 1 ano após, né, Brasília ser inaugurada, ele foi convidado para apresentar o folclore Bumba Meu Boi aqui e nunca mais saiu. Então, ele é responsável, ele foi responsável por manter a cultura do Bumba Meu Boi. Então é essa a importância do boi do seu Teodoro, ok? Olha, para vocês saberem mais, tem esse link, né? Em Controteca, boi do seu Teodoro. Saibam, é bastante importante que nós conheçamos o seu Teodoro. Ele mantém justamente a cultura maranhense, a cultura do boi aqui em Brasília. É claro, ele faleceu, mas os filhos dele, olha só como que é a transmissão da cultura, da identidade de um povo. Os filhos dele mantêm, tá, o Centro Cultural do seu boi do seu Teodoro de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa. Parabéns a esses filhos, né, que mantêm a identidade do seu povo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem mais sobre o Bumba Meu Boi. Nós temos aí uma tarefa para fazer, tá? Então, beijinho para vocês. Juízo, vida longa e próspera. Espero que tenham gostado da nossa aula. Espero que saibam que preservar
a cultura de qualquer sociedade é a forma mais fácil dela não ser escravizada. Vida longa e próspera para todos.